Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 2 de Abacuque. Estamos quase finalizando o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Hoje é domingo, dia 23 de novembro, quase finalizando o ano. E é isso, muitas coisas acontecendo, né, meu povo? Mas vamos que vamos consagrar a nossa semana a Deus. Lê este capítulo que é poderoso. Eu acho que vocês não estão preparados para ele. Brincadeira. Em nome de Jesus, a gente está se preparando aqui para algo que o Senhor quer fazer e vai fazer, segundo o que a gente vai ler aqui, amém? Então, vamos começar orando, preparando o nosso espiritual para receber, porque o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo real. Então é isso, esse capítulo vai falar muito sobre fé, as referências dele, eu gostaria de dar todas elas, mas vamos deixar o Espírito Santo conduzir, vamos ver por onde ele nos dirige aqui, tá bom? Então vamos começar orando. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, Senhor, obrigada por mais uma semana que se inicia. Deus, em nome de Jesus, consagramos, Deus, toda essa semana diante de Ti. Consagramos a nossa vida, a nossa mente, Pai. Queremos que desde as nossas primícias, as primícias dessa semana sejam entregues, consagradas a Ti. Queremos que o nosso coração, os nossos pensamentos estejam, sabe, Deus, tomados pelos Teus pensamentos, por aquilo que vem do Senhor, por aquilo que o Senhor quer e pode fazer a nosso respeito. Em nome de Jesus, colocamos diante de Ti o Brasil, Deus, tantas coisas acontecendo, mas sabemos que o Senhor não perdeu o controle de nada. Deus, em nome de Jesus, quero aproveitar e sim, orar, Deus, ainda que aqui não existam apoiadores do Bolsonaro, mas quero sim colocar diante de Ti a vida do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, porque, querendo ou não, ele é um líder para esse país e nós colocamos diante de Ti a saúde dele, o estado, sabe, Deus, emocional, sabe, Deus, ontem, de uma maneira muito forte, juntamente com a minha mãe, nós oramos para que o Senhor o visite naquelas prisões, sabe, Pai, para que o Senhor lembre ele de canções, de louvores que foram entoados no momento em que ele estava solto e de tantos cultos que ele participou. E que assim como Paulo, Deus, fez aquelas canções e que caíram as correntes e as cadeias, sabe, Deus, nós oramos para que assim também seja feito na vida do Bolsonaro e não somente dele, mas no nosso Brasil. Nós hoje iremos à igreja, Deus, e nós entoaremos cânticos ao Senhor, Deus, porque sabemos que o Senhor é Deus e que o Senhor tem o poder de abalar as estruturas deste país. E é o que nós oramos, te pedimos, consagramos a Ti o nosso país. Ele é Teu, não é de A nem de B, não é de Lula nem de Bolsonaro, mas é do Senhor, e que do Senhor venha justiça sobre essa terra. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, sabemos que quando o país vai bem, todo o povo vai bem. E por isso, Senhor Deus, nós convidamos e convocamos o Teu exército de anjos entrando com justiça, com poder, com graça, com misericórdia de nós, de todos nós, em nome de Jesus. Obrigada por esse dia, por mais essa semana, pela liberdade religiosa que temos, sabe, Deus, pela liberdade de ter a Bíblia, de poder tê-la, de poder ler, de ter templos, de ter locais onde podemos nos reunir e cultuar a Ti, e que sejam cultos a Ti, não ao homem, em nome de Jesus, Paizinho. É o que eu oro, que eu te peço, que eu declaro nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Bora! Não vou nem comentar, né, gente? Minha oração foi mal. Vamos lá.
vai dizer assim: vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. E o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. De fato, a riqueza engana e as pessoas orgulhosas nunca têm sossego. A sua ganância não tem fim, elas nunca estão satisfeitas, como o mundo dos mortos sempre querem mais. Mas os povos conquistados desprezam os babilônios e zombam deles, dizendo: ai de vocês que ficam ricos pegando coisas que não lhes pertencem. Até quando vão enriquecer obrigando seus devedores a pagarem as dívidas? De repente, vocês, os babilônios, serão os devedores. Aí os seus credores os forçarão a pagar as dívidas e com juros. Eles vão atacá-los e vocês ficarão com medo. Eles levarão embora tudo que é de vocês. Vocês roubaram as riquezas dos povos de muitos países e agora eles vão fazer o mesmo com vocês. Vocês vão pagar pelos crimes e pelas violências que cometeram contra os povos do mundo e contra as suas cidades. Ai de você, Babilônia cruel, que encheu a sua casa com o que roubou dos outros. Com isso, você quis se proteger de todo perigo e escapar dos seus inimigos. Mas os seus planos trouxeram vergonha para sua família e ao destruir muitos povos, você pôs a sua própria vida em perigo. Até as pedras das paredes e a madeira das vigas gritam contra você. Ai de você, pois construiu a sua cidade sobre um alicerce de crime e de injustiças. Todo o trabalho forçado dos povos que você conquistou não vai adiantar nada, e o que eles construíram vai ser destruído pelo fogo. Foi o Senhor Todo-Poderoso quem fez isso, e a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Ai de você, pois dá ao seu companheiro vinho misturado com drogas. Ele fica bêbado, tira a roupa e todos o veem nu. E você que vai perder a sua honra e ficar coberto de vergonha, pois o Senhor vai fazer você beber do copo da sua ira e você também ficará bêbado. Em vez de receber homenagens, você será humilhado. Você destruiu as árvores dos montes Líbanos e agora será destruído. Você matou os animais e agora vai ficar com medo deles. Isso acontecerá por causa dos crimes e das violências que você cometeu contra os povos do mundo e contra as suas cidades. Que valor tem um ídolo? Um ídolo não é nada mais do que uma imagem feita por um homem que só serve para enganar. Os ídolos não podem falar. Como é que alguém pode confiar num ídolo que ele mesmo fez? Ai de você que diz a um ídolo de madeira, acorde, e o que ordena a um ídolo de pedra, fique de pé. Será que um ídolo pode entregar alguma mensagem? Não, não pode. Ele está todo coberto de ouro e de prata, mas é uma coisa morta. O Senhor está no seu santo templo, que todos se calem na sua presença. Amém. E antes de começar aqui o que, o Senhor falou ao meu coração, ministrou ao meu coração, eu quero começar dando as referências desse capítulo, porque não é uma referência de algo que aconteceu ou que alguns outros profetas também disseram que ia acontecer, mas são referências a respeito de fé, porque aqui o Senhor está falando, em primeiro lugar, ele vai falar assim: ainda não chegou o tempo certo dessa visão que eu vou te dar, Abacuque, se cumprir, mas ela vai se cumprir. E qual é a visão? A mensagem é esta, e aí o Senhor fala: os maus não terão seguranças, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. E aí ele vai fazer uma descrição ali de quem foi a Babilônia.
de quem foram os traidores, os inimigos da terra, do povo de Israel, né? E aí vai falar assim, ai de você, Babilônia cruel, que encheu a sua casa com o que roubou dos outros, com isso você quis se proteger de todo perigo e acabar com seus inimigos, mas os seus planos trouxeram vergonha para a sua família ao destruir muitos povos, você pôs a sua própria vida em perigo. As pedras e paredes de madeira gritam contra você. Ai de você, pois construiu a sua cidade sobre um alicerce de crime e de injustiça. Olha só essa parte. Todo o trabalho forçado dos povos que você conquistou não vai adiantar nada. E o que eles construíram vai ser destruído pelo fogo. Eu não tô falando que aqui é desse tempo, tá? Não é. Mas vocês se lembram quando eles usavam o povo de Israel, né, ali ainda quando era com Moisés, quando o povo ainda não tinha sido liberto, e eles pegavam o povo israelita para trabalhar forçado para eles, e aí eles viram que eles estavam se reproduzindo muito, que eles estavam crescendo, que eles estavam com mentalidade de avançar, eles estavam com uma visão nova, o Senhor estava colocando neles espírito de libertação, e aí de repente eles começaram a aumentar o trabalho. Eles falaram, esse povo tá sonhando demais. Vamos acabar com a visão deles, vamos acabar com eles dando mais e mais trabalhos. Então, aqui no versículo 13 e 14 vai falar assim, todo o trabalho forçado dos povos que você conquistou não vai adiantar nada. O que eles construíram vai ser destruído pelo fogo. Ou seja, não, vamos fazer eles trabalharem aqui pra gente, para eles verem que nós vamos crescer, que nós vamos, né, que nós somos poderosos. Esse trabalho seria destruído pelo fogo. E eu falei que eu ia começar das referências e agora eu vou dar elas. Porque às vezes o Senhor está colocando uma visão no seu coração, como fez com Abacuque. Abacuque, ele foi muito posicionado, né? Ele subiu para uma torre de vigia e ele foi lá. Ele apresentou no capítulo 1 as queixas dele ao Senhor. E ele subiu por uma torre de vigia. Ele não ficou conversando fiado, ele não ficou, não, Deus, que não sei o que, tá ruim, tá errado, nananã, e vai e ora, e às vezes coloca aquilo tudo lá pra Deus e depois vai viver sua vida. Não, ele aproveitou e ele falou, Deus tem uma resposta para mim, eu vou me colocar em posição. E aí ele subiu para uma torre de vigia e ficou aguardando. E quando Deus virou para ele e falou assim, vá, agora você vai então escrever em tábuas a visão que eu vou tirar. E você vai crer. E ninguém vai desistir de crer, até ela se cumprir. E aí as referências é exatamente o que eu quero falar agora, que vai falar o seguinte, vai ser Romanos 1,17, que vai falar assim. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Próximo. Hebreus 10:38. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. E aqui vai ter outras referências que eu não vou falar. E a segunda referência que ele dá é a respeito da mensagem, né? Quando fala lá no versículo 4 desse capítulo de Abacuque, que fala assim, a mensagem é esta, os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. E aí, a referência que vai dar em Isaías 11:9, que vai falar assim, em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso,
pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. E é a mesma palavra que aqui no versículo 14 deste capítulo vai falar. Então, cabe a nós acreditar. Cabe a nós entender que o Senhor está fazendo algo na terra, algo no Brasil, algo no mundo, onde Ele está preparando tudo para a sua glória, para que a sua glória, a sua manifestação seja vista. E para cada um Ele está dando uma visão, para cada um Ele tem dado um entendimento, um discernimento a respeito de algo que Ele vai fazer. Mas tem gente que está falando do jeito que o mundo está. Como assim, Deus, eu posso acreditar nisso? Não tardará. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Amém? Meu tempo se esgotou, não vou me estender. Beijo, bom domingo, tchau, tchau.